Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje é dia de falarmos sobre o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, pela editora Zahar. Este livro foi organizado pela Flávia Rios e pela Márcia Lima e ele recupera um pouco da obra dessa grande filósofa, ativista, militante e intelectual brasileira que foi Lélia Gonzalez. A obra da Lélia dialoga muito profundamente com a sociologia, com a psicanálise, com várias outras áreas, mas eu acho que essas duas se destacam. E ela, por algum tempo, ficou esquecida da academia, ela foi muito negligenciada. E atualmente eu tenho visto um movimento de recuperação do pensamento da Lélia Gonzalez, seja por meio do lançamento de livros, como é esse caso, seja por meio de cursos que estão saindo por aí, analisando o pensamento dela. Fico extremamente feliz que ela esteja sendo reconhecida. Infelizmente, após a morte, a Lélia Gonzalez é mineira de Belo Horizonte, nasceu em 1935 e faleceu em 1994. Mas ainda assim, é importante que nós reconheçamos grandes mulheres intelectuais e negras da história brasileira. Estruturalmente, este livro tem 3 partes, mais a introdução, um apêndice, notas que ficam lá no final do livro, bibliografia, fontes, nota biográfica, uma cronologia de Lélia Gonzalez e uma página falando sobre as organizadoras do livro, Flávia Rios e Márcia Lima, que são professoras e pesquisadoras. E falando de uma forma geral, esse livro é uma coletânea inédita de vários textos da Lélia Gonzalez, reúne escritos que vão desde 1975 até 1994, que é o ano da morte dela, e que foram reunidos a partir de fontes bem diversas, como, por exemplo, livros que estão fora de circulação e artigos publicados em imprensa alternativa. Eles estão todos aqui juntinhos neste volume, lançado recentemente. As 3 partes principais em que o livro está dividido contêm estruturas um pouquinho diferentes. A primeira parte chama-se Ensaios e contém a escrita mais erudita, mais densa da Lélia Gonzalez. Tem formulações bem aprofundadas, eruditas, e são textos realmente mais densos, mais rigorosos. Eles têm um padrão mais acadêmico nessa primeira parte. E só para vocês terem uma noção, ela dialoga com muitas áreas do conhecimento diferentes: história, geografia, sociologia, psicanálise, estatística, filosofia. E os temas dos quais ela trata vão girar principalmente em torno da população negra brasileira e, mais especificamente, da mulher negra no Brasil. Na parte 2, nós temos textos que as autoras chamaram aqui de intervenções, que contam com artigos mais curtos, discursos e participação em debates que a Lélia fez e em que ela se posiciona de uma forma extremamente contundente, principalmente contra o racismo, contra o sexismo. Ela fala também bastante sobre atuação política. E a parte 3 chama-se Diálogos, que traz alguns trechos de entrevistas que a Lélia deu ao longo da vida, e essas entrevistas também vão entrelaçar alguns posicionamentos dela, posicionamentos políticos e intelectuais, com a autobiografia. Ela vai contar um pouco da vida dela de vez em quando, às vezes até como título de exemplo daquilo que ela está querendo explicar, daquilo que ela está querendo colocar na entrevista. Então, nessa terceira parte, a gente acaba tendo uma visão mais global da Lélia, porque é como se ela desse um depoimento acerca da trajetória intelectual, da trajetória pessoal, da trajetória profissional e de ativismo. E como eu disse, tem um texto aqui no final, que é um apêndice. Não é muito longo, mas é o texto mais difícil que eu achei, e ele se chama A Propósito de Lacan. Aqui ela vai fazer uma análise mais aprofundada da psicanálise lacaniana. É um estudo analítico mesmo, e aí eu achei bem pesado, porque eu não conheço nada sobre psicanálise lacaniana. E ainda na introdução, as organizadoras falam pra gente sobre a gama de diálogos intelectuais que a Lélia Gonzalez traça. Ou seja, a gente consegue perceber quais foram as principais influências intelectuais que a Lélia teve na montagem do próprio pensamento dela e as pessoas que ela influenciou também. Ou seja, a gente percebe que havia uma interlocução muito grande de intelectuais, seja do Brasil, seja da América Latina, do Caribe, ou dos Estados Unidos, da África, da Europa.
E aqui eu devo dizer que teve um livro que me ajudou bastante a entender algumas referências que são citadas aqui nessa introdução, que foi o livro do Muriatan S. Barbosa, A Razão Africana. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro, A Razão Africana, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards e também no box de descrição. E o que é muito impressionante no livro da Lélia, nos textos dela, é o quanto eles são atuais, mesmo tendo sido escritos na década de 70, de 80, de 90 do século 20, eles dialogam demais com o Brasil de hoje, porque as temáticas que ela traz e as críticas que ela faz ao racismo estrutural no Brasil ainda são muito presentes. Então, por exemplo, ainda é muito forte o mito da democracia racial, a ideologia do branqueamento, a ideia romantizada de mestiçagem, e hoje existem correntes intelectuais que vão no sentido de criticar todas essas visões que são bem enraizadas na nossa sociedade, como, por exemplo, a abordagem decolonial, a abordagem interseccional, a abordagem psicanalítica, e a Lélia colabora com todas elas, mesmo sem dar esses nomes, porque na época isso ainda não estava consolidado como correntes de pensamento, mas ela fala com todas elas, inclusive é base para todas elas, e ela é uma mulher de importância gigante para a Constituição e para o fortalecimento dos movimentos negros e dos movimentos feministas aqui no Brasil. Essa introdução, tudo que eu falei aqui está na introdução, para vocês terem uma noção. E essa introdução do livro é espetacular, uma excelente apresentação da teoria da Lélia, aliás, não só da teoria, mas da trajetória intelectual dela, da vida, das influências que ela teve. Não pule a introdução, porque a introdução vai dar essa visão geral, que é importante para entender os textos mais específicos. E aí eu gostaria de trazer para vocês alguns dos conceitos principais, obviamente não serão todos, e eu nem vou apresentar aqui de uma forma aprofundada, mas eu queria fazer como se fosse uma espécie de sumário, ou uma definição bem geral e rasa daquilo que vocês vão encontrar aqui nesses textos. É bem possível que esteja faltando algum ou alguns, mas foi o que eu compilei aqui para minha resenha, e eu acho que só de saber alguns deles já dá para ter uma ideia de como funciona a linha de raciocínio da Lélia. Eu vou deixar o livro aqui atrás para não ficar segurando. E aqui vocês continuam vendo. Vamos lá. Alguns dos conceitos que mais me chamaram a atenção nesses textos, alguns deles são originais da Lélia, outros são aprofundamentos de críticas que já existiam, mas um deles foi o tratamento que ela dá à linguagem. Porque a Lélia busca na linguagem brasileira elementos racistas, elementos sexistas que dizem muito sobre a nossa sociedade. A partir da linguagem, ela faz uma abordagem inovadora, porque ela entrecruza a linguagem com história, com antropologia, com psicanálise, e tratada de uma perspectiva lacaniana, a gente percebe que, para Lélia, a linguagem é um campo onde os nossos preconceitos enquanto sociedade se materializam, saem de dentro da gente. Porque o brasileiro costuma recalcar a violência que sente principalmente a que pratica, né? Nós temos vergonha da violência que a gente pratica, mas a gente continua praticando. Os preconceitos estão aí, o racismo e o sexismo estão aí. E a Lélia percebe que, a partir daquilo que a gente não diz, a partir dos atos falhos, ou seja, a partir daquilo que emerge por meio da linguagem, a gente consegue perceber que no nosso inconsciente essas violências e esses preconceitos estão profundamente arraigados. E aí, dentro da ideia de linguagem, dessa ideia geral, ela fala sobre o pretuguês bastante. Em vários textos ela fala sobre isso. O pretuguês é a forma do português brasileiro que é completamente permeada por linguagens africanas. Então, o pretuguês é uma espécie de africanização do idioma português e que a Lélia usa, inclusive, em textos acadêmicos dela. Ela mistura a linguagem mais técnica com uma linguagem que a gente considera gíria, uma linguagem mais popular, sabedorias populares de mestres de samba, por exemplo, ou das mulheres negras trabalhadoras. Então ela faz essa polifonia que é muito interessante e mostra que existe uma influência enorme das culturas negras, africanas, sobre a cultura do colonizador. Porque geralmente a gente pensa ao contrário, né? O quanto o colonizador se impôs em relação às culturas negras e indígenas.
E ela mostra que o contrário é verdadeiro também. Ou seja, as culturas negras e indígenas também se impuseram sobre a cultura do colonizador. E aí ela traz a figura da mulher negra, a importância da mulher negra para essa questão da linguagem e da influência cultural. Ela fala o seguinte: a linguagem, abre aspas, é fator de humanização ou de entrada na ordem da cultura do pequeno animal humano. Ou seja, é pela linguagem que as crianças vão aprendendo as coisas. E aí ela pensa, se os senhores brancos, os senhores de escravos, historicamente eram criados por mulheres negras, que eram as amas de leite, por exemplo, as babás, isso significa que a cultura brasileira é eminentemente negra, porque esses homens brancos foram criados por mulheres negras. E a linguagem, as histórias que essas mães pretas usavam com as crianças foram ficando, pelo menos no inconsciente delas. E aí ela afirma que então a nossa cultura brasileira é essencialmente negra e a nossa língua é essencialmente o português. Ela usa bastante um termo também que é a neurose cultural brasileira. Eu demorei um pouquinho para entender o que era, mas eu acho que eu entendi. Ela quer dizer que o Brasil é um país racista, mas que tenta esconder isso, que tem vergonha de ser racista. Então a gente recalca o racismo e afirma que ele não existe, ou que é muito mais suave aqui no Brasil. Então o mito da democracia racial vai nesse sentido, de que aqui no país todas as raças convivem de forma harmoniosa, diferentemente de outros países, o que é uma falácia. E aí ela, de novo, busca na linguagem, ela mostra como na linguagem o recalcamento transborda, o recalcamento escapa. E aí, por meio da nossa linguagem, a gente acaba revelando esse inconsciente violento e racista que nós temos dentro de nós. E sexista também. Como eu disse, a mulher preta, a mulher negra, é a personagem principal que ela analisa no livro dela, porque é a personagem que ela entende, ela e outras pensadoras também, como Sueli Carneiro, por exemplo, Angela Davis, que a mulher negra está situada na intersecção de várias opressões diferentes. A opressão de raça e de gênero, que são os dois focos dela aqui no livro, e também, com muita frequência, a opressão de classe se sobrepõe a essas. E ela analisa como a mulher negra, sempre aqui na cultura brasileira, foi reduzida a 3 figuras principais. A figura da mãe preta, que eu acabei de falar a respeito, a figura da doméstica e a figura da mulata. E todas elas são estereótipos que ressaltam a exploração tanto laboral, ou seja, a exploração de trabalho, quanto a exploração sexual que essas mulheres sofreram e sofrem até hoje. Então esses estereótipos, a mãe negra é aquela que molda a cultura brasileira por meio da linguagem, como já argumentei anteriormente, a empregada doméstica que incorpora a coisa do trabalho, do ter que trabalhar muito, recebendo pouco e servindo o tempo todo. E aqui, cuidado, não é que a empregada doméstica não é um emprego digno, não é isso. Mas a gente sabe que, historicamente, é um emprego que é desvalorizado. Não por acaso, a grande maioria das empregadas domésticas no Brasil são mulheres negras. E as mulheres negras não podem ser reduzidas a este lugar. E a mulata, ligada à exploração sexual, à hipersexualização da mulher negra, e que até se liga com algumas ideias de solidão da mulher negra, que ela não vai discutir especificamente aqui nesse livro, mas que outras pensadoras já colocaram também. Ela fala bastante sobre esses dois discursos, que são o discurso do branqueamento e o discurso da democracia racial. Ela sempre desmonta e desconstrói esses dois pensamentos. E um outro conceito que eu acho bem inovador e importante para a gente entender a Lélia Gonzalez e para a gente entender o Brasil é a Méfrica Ladina. Porque o termo América Latina remete à Europa. Tanto América, porque vem de Américo Vespúcio, que era um europeu, quanto o latino, né, que tem a ver com o romano. E ela propõe que nós nos chamemos de amefricanos ladinos. Amefricano porque nós temos raízes americanas, ou seja, indígenas, e o africano, juntando aí a palavra amefricano, e o ladino pode ter várias interpretações diferentes, mas um dos significados possíveis é a ideia de esperteza, que era atribuída a algumas pessoas escravizadas, eram chamadas de ladinas. Elas já se viravam muito bem no Brasil. Então, segundo ela, brasileiros e brasileiras são amefricanos ladinos. Não importa se são negros ou brancos. Todos nós temos uma influência muito grande das culturas africanas e das culturas indígenas. E ela afirma que essa categoria de amefricano é ideal para se referir
a identidade dos povos negros que habitam o Brasil e a América como um todo, porque acaba reforçando os laços que se tem com a África. Nós não somos africanos, puramente, entre aspas, assim como nós não somos europeus, mas nós temos essas influências, e o termo amefricano ressalta a importância dessa influência africana no Brasil. Então, para mim, esses foram os conceitos que se destacaram na leitura. Existem outros, mas esses são os principais. E eu queria dizer que essa edição tá uma delícia. As páginas são amareladas, bem confortáveis de ler. Tem margem com espaço suficiente para a gente anotar. Se fosse um pouco maior a margem, a gente também anotaria mais coisas. Mas eu já achei uma margem bem ok pra gente fazer anotações. A capa é flexível, uma coisa que eu gosto em livros, principalmente de estudo, porque aí eu consigo... Aqui eu tô mostrando a minha anotação na margem, né? Pra vocês verem como tem espaço pra isso. Eu li esse livro junto com a Trisha, do blog Reticências Literárias, e ela tem um clube chamado Clube Reticências. Eu li com ela e com o pessoal do clube. Foi muito interessante, nós trocamos várias impressões sobre o livro. E lá no grupo a gente sentiu falta de que os textos... de que houvesse uma sinalização de quando eles foram escritos. Então, por exemplo, aqui você só tem o título do texto e em seguida ele já começa. Seria muito bacana se tivesse o ano em que ele foi escrito, por exemplo, do ladinho. As notas não são no rodapé, como eu falei pra vocês, elas estão lá no fim do livro. Eu sempre prefiro a nota no rodapé, mas nesse caso não atrapalhou muito, porque praticamente todas são notas de referência. Então ela faz referência a outros trabalhos. É só para quem quer realmente se aprofundar. Não são notas explicativas. Quando tem alguma explicação, ela tá sim colocada no rodapé, na forma de asterisco. Então a gente não precisa ir lá no fim do livro para ver o que tá querendo dizer. E como eu já falei, a linguagem da Lélia varia bastante ao longo dos textos. Ela vai de uma linguagem bem acadêmica e técnica para uma linguagem totalmente informal, cheia de gírias, mas sempre propondo reflexões muito profundas. E o mais legal é que, além dessa variação linguística que ela tem na forma do texto dela, como vocês viram, ela propõe uma reflexão sobre a linguagem no conteúdo. O quanto a linguagem nos molda, o quanto a linguagem nos constrói enquanto pessoas, indivíduos, e também enquanto sociedade. De maneira geral, os escritos que estão reunidos nesse livro mostram o esforço da Lélia Gonzalez em pensar o Brasil a partir de uma perspectiva própria, original, mas também em profundo diálogo, principalmente com a América Latina, a América Latina. E ela também dialoga com o contexto mundial. A Lélia se preocupa em pensar a respeito das formas de opressão, as formas de dominação que nos assolam, e mais especificamente que assolam as pessoas negras e que assolam as mulheres. E ela fala bastante também sobre as formas de resistência. Como eu mencionei, os diálogos que ela faz com os pensadores do próprio Brasil, da América Latina, do Caribe, dos Estados Unidos, são diálogos bem profundos e férteis, super constantes e que refletem a vida dela, porque a Lélia, ela foi uma intelectual brasileira, mas que sempre viajou bastante pela América Latina, que sempre teve esse contato com outros intelectuais de outros lugares, da África, dos Estados Unidos. Inclusive, a própria Angela Davis, filósofa americana, disse numa ocasião em que ela esteve aqui no Brasil há pouco tempo, ela falou o seguinte, tá aqui no verso do livro: eu sinto que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Acho que aprendi mais com Lélia Gonzalez do que vocês aprenderão comigo. Então a Angela Davis aprendeu muito com a Lélia Gonzalez, reconhece isso. Eu consegui travar muitos paralelos com a Angela Davis e com a Sueli Carneiro, como eu falei já aqui ao longo do vídeo. Mas na verdade aqui tem infinitas referências, tá? Dependendo do que você já leu, você vai conseguir fazer conexões com o que a Lélia tá falando. A articulação da Lélia com pensadores diferentes, com regiões diferentes do mundo, países, com áreas do conhecimento diferentes, para mim, talvez tenha sido o mais impressionante do livro.
Em alguns momentos, se vocês forem ler esse livro, vocês vão perceber que os textos dela, ou alguns conceitos, como esses que eu apresentei, acabam ficando um pouco repetitivos. Mas isso é em decorrência dos textos, porque esses textos não foram feitos, não foram escritos, não foram ditos para serem um livro só, né? Então, quando você tem textos separados, ela precisa repetir o argumento várias vezes em textos diferentes para poder montar uma linha de raciocínio completa. E aqui no livro, se você lê um em seguida do outro, você pensa assim, nossa, mas de novo ela tá falando disso, de democracia racial, de novo ela tá falando da mãe preta, da linguagem. E sim, ela tá falando várias vezes, porque são textos que foram apresentados em contextos completamente diferentes. E outra coisa, mais do que uma falha, eu enxergo nessa repetição um benefício. Porque, como eu falei, tem momentos em que a gente lê e que esses conceitos ainda estão um pouco densos, eles precisam ser desenrolados. À medida que ela vai repetindo, com palavras diferentes, aquele conceito vai ficando muito mais claro na sua cabeça. Essa repetição acabou me ajudando a fixar algumas dessas principais ideias da Lélia. E a dica que eu dou é que se você não curte muito uma linguagem acadêmica, se você não está muito acostumado, tem receio disso, não se intimide, esse livro não é todo acadêmico, tá? Então, o que eu recomendo? Leia a introdução, com certeza, porque aí você vai entender esse panorama da vida e da obra da Lélia Gonzalez. E comece pelas partes 2 e 3, que são partes mais leves em termos de linguagem, que dão uma ideia também da vida da Lélia, e já apresentam alguns desses conceitos de uma forma um pouco menos rigorosa, um pouco mais diluída, por assim dizer. E aí depois você pode ir para a parte 1, que é mais pesadinha, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vai que vai, porque é um texto excelente, ela escreve bem. Mas aí se você chegar na parte 1, já tendo lido as partes 2 e 3, me parece que as ideias estarão um pouco mais consolidadas e a leitura vai ficar um pouco mais fácil, mais fluida. Gostaria de indicar 2 livros que eu tenho aqui em casa. Esses outros 2 eu ainda não li. Eu comecei por um feminismo afro-latino-americano, mas eu sei que esses 2 são 2 produções bem confiáveis que a gente tem e que falam sobre ou que reúnem textos da Lélia. O primeiro é esse aqui, Lélia Gonzalez, organizado pelo Alex Hatz e pela Flávia Rios. Flávia Rios, que também é organizadora desse que eu estou analisando aqui no vídeo. É um livro publicado pela Selo Negro Edições e faz parte da coleção Retratos do Brasil Negro. Esse é um livro que fala sobre a mulher Lélia Gonzalez, sobre a intelectual, sobre a ativista. É um livro biográfico. E este outro contém vários textos, só para vocês terem uma noção. Olha o sumário. Tem muitos textos aqui da Lélia Gonzalez. Chama-se Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras. E foi publicado pela Diáspora Africana, editora Filhos da África. Eu comprei por intermédio da União dos Coletivos Pan-Africanistas. Eu vou deixar aí no box de descrição o contato desse coletivo, dessa união de coletivos, para quem quiser adquirir esse livro, porque ele não está disponível para venda em outros lugares. Tem que falar diretamente com o coletivo. Mas é um livrão cheio de textos, inclusive tem alguns que estão também no Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, mas tem alguns que não tem, que são inéditos. Então, acabam sendo livros complementares. Certo, gente? É isso. Gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, a Trisha, do Reticências Blog, por ter promovido a leitura coletiva, e pelo pessoal lá do Clube Reticências também, que foi muito interessante a nossa troca de ideias. Queria agradecer ao coletivo A Flor da Pele e à professora Marileia de Almeida, porque por meio do coletivo eu fiz o curso da professora Marileia, que foi um curso sobre Lélia Gonzalez, e eu fiz esse curso um pouquinho antes de ler o livro. Então ele já me deu também esse panorama inicial para entender quem era Lélia, para eu poder mergulhar nos textos dela depois. Eu vou deixar o contato do coletivo, do clube da Trisha, todos aí no box de descrição, tá? E eu gostaria de agradecer a Zahar e a Companhia das Letras por terem me enviado o livro. Ele chegou aqui de parceria, agora em 2021. Na verdade, foi uma cortesia em homenagem ao Dia da Mulher. Esse é o tipo de presente que a gente gosta no Dia da Mulher, né? E a Evelane, que também me enviou de presente esse livro. Então, muito obrigada a todos vocês que me possibilitaram e que enriqueceram a minha leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele, obviamente, vai ser muito mais raso do que a leitura do livro, então recomendo que vocês vão lê-lo. Se você quiser adquirir esse livro ou qualquer outro livro pela Amazon,
por favor, utilize meu link que fica sempre aí no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso, você vai pagar o preço normal da Amazon e eu recebo uma pequena comissão pela venda, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!